Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta ao nosso SaraCast, nosso podcast semanal aqui na BMC News. Hoje a gente vai falar sobre um tema aqui, um dos maiores especialistas do país sobre o tema. E é um tema, né, Luiz, que a gente evita de conversar, né? Muita gente não gosta. Geralmente a gente gosta de conversar tipo nos 11h30, né? 11h30 da noite, né? No dia 30 de abril. No último dia de declaração, né? Mas muito obrigado. A gente está aqui com o Luiz Fernando, que é CEO, um dos sócios fundadores lá do Contador do Trader, né? Um dos maiores grandes especialistas em toda essa parte de declaração, né? Quando a gente fala Contador do Trader, a gente acaba meio associando, né? Mas é um trabalho feito para pessoas físicas, famílias, né, empresas, né, todo esse trabalho de contabilidade como um todo, né, não só a parte de trading, né. Nós somos a nossa empresa tem como essência a contabilidade, então tudo que envolve contabilidade, então, onde a gente tem a prerrogativa de atuar, a gente está atuando. O Contador do Trader surgiu porque a gente na época estava muito focado ali no trader, a gente estava operando, fazia day trade lá e falou, vamos criar o Contador do Trader. E aí acabou surgindo, fomos muito bem aceitos nos últimos anos e ficou. Mas hoje o Contador ele está em todos os estados, estamos em 14 países, seja ele para o trader mesmo ou para investidor e outros mercados também que vêm se assemelhando ali ao mercado de capital. Muito bom. Então a gente a gente tem uma pauta muito grande, lembrando que caso você esteja escutando, né, vendo esse nosso podcast SaraCast ao vivo hoje, né, a gente está aqui no começo do mês de março, mas não deixe para ver no último dia de... Coloca um lembretinho. Coloca um lembrete para ver, como todo ano, né. E aí acho que eu já vou direto ao assunto primeiro. Vamos antes de falar um pouquinho sobre declaração, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês, né. E depois a gente fala aqui um pouquinho reforçar um pouquinho sobre quem que é o Contador do Trader, como você fala assim, não só traders, né, mas todos os investidores, buy and holder. Agora a Receita até que deu uma ajuda aí pro buy and holder, né, então... Eu tava estudando, até eu conversava ontem à noite com os meninos e eu falei assim, olha, tem uma pegadinha ali, sabe, tem uma coisa que não tá claro o suficiente. Na verdade, pra mim ficou muito claro. Né, pra mim ficou claro, eu falei assim, eu não vou declarar nunca mais, né, no meu caso. Não, você não vai declarar, deixa eu declarar pra você. Não, porque assim, o buy and hold, deixa nós falarmos sobre o nosso trabalho. Então, nós somos, contabilidade, ela tem como principal ferramenta, durante muito tempo a contabilidade foi vista como o contador, na verdade, foi visto como um calculador de imposto, né? Então, um guarda-livro, aquele cara mal-humorado que fica atrás da mesa só gerando DARF pro cara pagar. A gente vem nos últimos anos trabalhando muito de deixar de ser uma contabilidade reativa e passar a ser uma contabilidade consultiva. E no mercado de capital isso foi muito mais resiliente, foi muito mais assertivo, porque o mercado de capital permite que as informações que são produzidas sejam relevantes para a tomada de decisão. Então, além de você, óbvio, fazer toda a parte de assessoria ali para o investidor, não ter a preocupação com relação à questão do imposto em si, que é o desembolso financeiro para pagamento, e depois o cumprimento da declaração do imposto de renda, que nada mais é do que você informar a sua movimentação, mas também gerar informações que vão dar para ele subsídio, para ele tomar decisões, para ele fazer um bom planejamento tributário. Parece pouco, mas puxa, você tem uma boa informação que consiga derrubar um pouco o seu tributo, é dinheiro na mesa. Então, hoje o trabalho do contador de trader, ele tem essa prerrogativa, né, de ser um contador em que vai, óbvio, executar ali o cálculo do imposto, mas é muito mais do que isso, né? É você dar a segurança, a tranquilidade, que as informações estão sendo mensuradas, registradas e apuradas da melhor forma possível para que o investidor possa pagar um imposto devido, nem a maior nem menor. Muito bom. Mas vamos direto ao ponto, né? A própria Receita, a gente viu algumas mudanças aí que a gente está falando sobre o buy and hold. Quais foram, fazendo um resumo aqui, né? Quais foram as principais mudanças que a gente teve aí nessa... E inclusive já vale para esse ano, né? Já vai para esse ano. Na verdade, isso é uma coisa importante. Ela vale para esse ano, mas passado não. Então, se o cara operou 21
e não fez em 22, ainda se mantém as regras passadas. Tá. Então é somente para 2023. Ano de exercício 2023, ano calendário 2022. Sim. Ano calendário é quando foi produzidas as informações, e ano de exercício quando a gente vai cumprir com o exercício de entregar a declaração. Não foram muitas mudanças, para mim 3 mudanças significativas. A primeira foi o prazo, né, que geralmente é do 1º de março a 30 de abril. Nos últimos 3 anos ela vem prorrogando o prazo. Esse ano então começa no dia 15 de março e vai até 31 de maio. Então, se no frigir dos ovos ali, como diz lá no norte do Paraná, a gente ganhou 15 dias a mais. Né, porque os primeiros 15 dias a gente perde, mas a gente ganhou 15 dias lá em maio. Então, essa é a primeira mudança. A segunda mudança é a questão do patrimônio alocado. Então, antes são 7 critérios de obrigatoriedade que pode te levar a cumprir com essa responsabilidade. Tá bom. Só que o patrimônio alocado, ele era meio separado. Então, assim, você... 300 mil reais se você tivesse em renda fixa, né? Mas não computava terra nua, por exemplo. Você tem um terreno que não tem edificação. Agora meio que somou tudo. Então, assim, se você tiver patrimônio alocado, mesmo que terra nua igual ou superior a 300 mil, gera obrigatoriedade. Então, antes era isolado, agora eles agruparam todo esse cenário. Então, renda fixa, poupança, renda, conta corrente, bens como terra nua também vão incorporar o seu patrimônio, e se esse patrimônio alocado for igual ou superior, está obrigado. Até agora, até esse momento, uma notícia boa e uma notícia ruim, né? Uma boa que ganhamos 15 dias, então... E a outra é... 1 a 1. O calendário, até agora, o placar 1 a 1, né? Agora eu vou dar, então, a notícia boa. Um desempate, e depois eu vou dar o gol de ouro na... Quem que leva, né? Notícias boas, notícias ruins. Eu acho que a Receita nunca perde. Depois eu vou fazer a minha análise aqui. Aí a terceira grande impacto foi a questão do investidor, que daí, essa sim foi significativa. Eu tinha conversado com várias pessoas dentro da Receita Federal e em nenhum momento a gente imaginou uma mudança tão significativa. E eu até conversei com... A gente tem um consultor lá que ele foi da Receita Federal por muitos anos, se aposentado, e ele virou um consultor nosso. E ele disse que a ideia é para fomentar mais mesmo a Bolsa de Valores, os pequenos investidores. Então, para quem é buy and hold, houve uma grande mudança na questão da obrigação de entrega ou não da declaração de imposto de renda. Que antes era qualquer movimento na Bolsa ou qualquer operação na Bolsa, gerava-se uma obrigação. E caso você não cumprisse aquela obrigação, penalidades administrativas. A grande mudança é que para esse ano, somente vai estar obrigado quem vender acima de 40 mil ou tiver algum imposto, algum lucro líquido que tenha incidência de imposto mesmo que isento. Então, o que eles fizeram? O buy and hold ou position, que só vai comprando, né, ele vai ter que... Ele não vai estar mais obrigado. Ele só vai estar obrigado quando ele fizer algum ajuste de carteira, que daí o buy and hold geralmente faz algum ajuste de carteira, ou se ele liquidar efetivamente a carteira dele. Então, fora isso, ele não está obrigado. Até os 300 mil. Porque daí lembra que volta naquela alocação de patrimônio. Então, se ele tem um patrimônio alocado em ações igual ou superior a 300 mil, ele já gerou a obrigatoriedade ali. Se ele só está comprando, ele vai ter que fazer o cálculo do custo de aquisição dele, cálculo do custo médio, e fazer esse controle ali com documentação, mas não, por conta desse fato, não está mais obrigado a entregar a declaração. Vamos pegar algum caso na prática, assim, você fala assim, 2, 3 exemplos diferentes, porque sempre quando essas mudanças de regra dar um trabalho... E aí, porque você vai falando, aí você vai, também que isso aconteceu tal coisa. Exato, então, vamos pegar uns casos, assim, por exemplo, o cara que tinha e depois comprou mais, o cara que começou a comprar, o cara que já tinha antes de 21, enfim... Vamos tentar pegar casos práticos aqui para entender se, no meu caso, acho que se encaixa nesse aqui, né? Vamos começar com quem já é buy and hold e já tinha na sua declaração do ano passado alguns ativos financeiros. Vamos supor que tinha menos, 200 mil. Não chegou lá nos 300 mil, né? Mas tá ali, tem uns ativos financeiros, não vendeu, mas ou só comprou ou já constava em sua carteira 200 mil. Na declaração. O que esse cara precisa fazer? Nada. Ele não precisa excluir. Mas ele declarou no exercício de 2022. Vamos fazer um exemplo bem claro. Em 2021, ele comprou uma determinada quantidade de ação. Em 2022, obrigado a informar isso na declaração. Então, se ele pega a ficha de bens e direito dele,
vai constar. Porque a ação não mudou, nem subiu nem caiu. 200 mil, ele tá lá alocado com o custo de aquisição dele. Em 2022 ele falou, tem 200 mil. Eu tenho aqui quantidade de patrimônio em ações. 2023, não muda nada pra ele. Mas ele nem precisa informar. Não precisa informar? Não precisa informar. Mas a Receita não vai ficar maluca? Fala assim, puta, sumiu esse dinheiro? Lembra que eu falei que tinha uma pegadinha? Não é a Receita que vai ficar maluca. Maluco vai ficar o investidor que não fizer um controle, chegar quando vender, chegar lá na frente... porque vai falar assim, pô, apareceu do nada. Cadê? Exatamente. Ou você quer mais... Aí, porque daí o que acontece? Então eu não estou mais obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. O que é a declaração? Marco, a declaração nada mais é do que uma garantia de controle que você tem. Do seu patrimônio. Do seu patrimônio, uma evolução patrimonial ou um declínio patrimonial. Sim. A declaração também é conhecida como ajuste e ela serve até para você comprovar a renda. Só que o que acontecia? Quando você estava obrigado por qualquer situação, você já condicionava o trabalho de apuração, de documentação que comprove isso. Os resultados positivos, ou só o buy and hold, toda vez que ele fizesse uma compra, já fazia o custo médio, informava o custo médio ponderado lá, então ele não informa o quanto ele pagou ou quanto está a valorização da carteira em 31/12. Ele informa o montante de cotas e o quanto ele pagou apurando um custo de aquisição ou um custo médio. O que acontece agora? Ele vai se perder essas informações. E quando ele vender, ele vai ter que correr atrás. Porque lá na declaração, quando ele vender, e aí quando ele vender vai estar obrigado, ele vai ter que informar qual é o ativo, quando ele comprou, quanto ele comprou, qual é o montante financeiro, qual é o custo de aquisição, para confrontar com o valor de venda e encontrar o resultado. Eu sei que parece complicado, mas é demonstrar que o que a Receita fez, ao meu ver, transferiu mais ainda uma responsabilidade para o investidor, que se ele não tiver atenção e é normal, a gente vai, agora eu tô tranquilo. Buy and hold não precisa fazer mais nada. Ele vai correr um sério risco de chegar lá na frente e ter que voltar para trás, pegar um monte de documentação para poder fazer um monte de cálculo, um monte de situação para poder comprovar aquela movimentação patrimonial dele. Então, quando ele vender, ele vai sair do patrimônio e vai entrar com uma renda para ele, vai estar como um lucro para ele. E ele vai ter que informar isso lá na renda variável. Então, parece simples, mas tenta imaginar você fazendo essa operacionalidade. Tá, eu vendi agora. Então eu estou obrigado a entregar. Eu já me perdi inteiro já. Porque assim, quando você vem trazendo todos os anos, é mais fácil. Você pega a sua declaração do imposto de renda, tá lá. Eu tenho X cotas de determinado ativo, X cotas de determinado ativo. Comprei 100 ações da Petrobras em 2008. Comprei em 2021, comprei em 2022. Ok, então o meu custo médio é esse. Não foi nem o primeiro nem o segundo. Então você vai condicionando a sua mente e aí a declaração ela serve para mensurar teu patrimônio, mas também já para fazer um controle pessoal teu. Sim. Agora, quando você não tem mais a declaração, cabe a você fazer os seus controles pessoais. E esses controles pessoais, quando você vender, vai ter que ser levado inteiramente dentro da declaração do imposto de renda. Sim. Vamos pensar num outro caso aqui. Pô, eu tinha 200 mil, né? Só que aí no ano de 2022, desses 200 eu só vendi 10, né? No ano de 2022. Então é isso. Esse ano agora, nesse 2023, a gente só vai declarar só essa movimentação, só essa venda? É isso? Então, se você... ou você como contador, você fala assim, é melhor você já declarar tudo? Como é que você sugere? Como bom contador, depende. Se esses 200... economista, essa frase é economista. Se esses 200 já constar nas suas declarações passadas... Exato, já. Você vai informar a sua venda. Então você vai lá na ficha de bens e direito e vai reduzir o teu patrimônio e informar o resultado, positivo ou negativo, na ficha de renda variável. Agora, se não constar, aí você vai ter que informar os 200 e informar a venda de 10 e o resultado dela. Porque o que acontece, Marco? Esses 40 mil, ele foi só para fins de obrigatoriedade. Então, assim, eu estou ou não estou obrigado. Só que uma vez que eu, por qualquer motivo, leve a obrigação de entregar, eu preciso levar toda a minha movimentação. Lembra que eu falei que acima de 300 mil a Receita vai estar obrigado? Mas pense que nos últimos 3 anos você foi montando 100. Então, separadamente, ele não te dá a obrigação. Ele vai te dar no último ano. Aí, nesse último ano, você tem que voltar lá no primeiro ano. Tá? Qual foi a primeira compra? Qual foram as informações? Cadê a documentação que comprova? Segundo ano, terceiro ano, deu 300 mil, agora está obrigado. E aí você começa, então, a levar essa informação. Só que
O primeiro ano eu comprei 100, segundo eu comprei 100, terceiro eu comprei 100. Nesse terceiro ano deu a obrigatoriedade. Informei para a Receita. Se eu não comprar mais, o próximo ano eu não estou obrigado. Por quê? Porque eu já está alocado esse patrimônio. Tá. Então, por enquanto, essa é a informação que nós temos. Aí ele vendeu os 10 que você falou, ele diminuiu o patrimônio dele, vai dar um resultado. Mesmo que esse resultado for contemplar a isenção de 20 mil do mercado de ações, que também tem condições para acontecer, ele vai estar obrigado. Então, assim, ó, são como se fossem caixinhas. 40 mil, eu tenho a caixinha do 40 mil. Eu olho a minha movimentação. Eu estou obrigado ou não estou obrigado? Não. Eu não... Só uma pergunta, 40 mil é sempre a fotografia, sempre, né? A fotografia. Não assim, por exemplo, comprei 35 mil. Se valorizou para 45. Não, mas aí é na venda. Não é nem na compra. É 40 mil na venda. Então, assim, comprei 35. Ele foi para 50 e eu vendi 15. Esquece, não estou obrigado. Vendi 40. Acima, gera a obrigação. Uma vez que gerou a obrigação, eu vou ter que te produzir isso para levar. Bom, porque essa é uma situação. Ou, segunda caixinha. Se você vender menos de 40 mil, que é o caso dos 200 lá, você tinha 200 e vendeu 10. Vendeu menos de 40 mil. Só que nesses 10 que você vendeu, há incidência de imposto, mesmo que isento. Ou seja, você vendeu 10, você vai fazer a apuração dele, que é o cálculo, verificar se teve um lucro desse valor. Se teve lucro, qual é a incidência do imposto, qual é o valor a ser pago. E por ter gerado a incidência do imposto, também te levou a obrigação de declarar. Então se eu vender acima de 40 mil ou tiver incidência de imposto no lucro líquido, mesmo que isento. Então, eu vendi abaixo de 40 mil, mas no que eu vendi eu tive um lucro líquido. Desse lucro líquido me gerou a obrigação de entregar a declaração do imposto de renda. Eu devo pagar um imposto? Não, porque eu também contemplei a isenção. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma venda abaixo de 40 mil, eu tenho um lucro, eu tenho um lucro isento e por isso eu vou ter que informar. Então, são várias camadas agora que foram criadas em que você vai ter que ir analisando separadamente. Então, assim, vamos ver se eu estou obrigado pelo 40 mil. Não, não estou. Vamos ver se eu estou obrigado pelo lucro que eu tive. Pelo lucro eu estou. Não, tive só prejuízo. Aí, prejuízo, para mim, é a maior sacanagem que aconteceu, se me permite usar esse termo que a Receita fez. Porque pensa comigo, Marco. Agora teve mudança? Nessa mudança. Essa acho que ninguém comentou, hein? Não. São breaking news aqui. Não, essa é exclusiva pro Marco. Fiquei debatendo uns 2 dias com os PhD em contabilidade lá comigo. Imagina comigo, ó. Só está obrigado, narrativa da instrução normativa. Só está obrigado quem vender acima de 40 mil ou tiver lucro líquido com incidência de imposto, mesmo que isento. Sim. Falou coisa de prejuízo? Não falou. Beleza. Mas e se eu tiver um prejuízo? Se eu tiver um prejuízo, eu tenho o direito de compensar, que é um benefício fiscal e não foi tirado isso do investidor. Então, se no ano eu trabalhei, tive um lucro em tive um prejuízo em determinado mês. No mês seguinte, eu tive o lucro. Quando eu tive o lucro, vai ter a incidência de imposto, eu vou estar obrigado. Já compenso ele aqui e já informo isso na declaração. Aí, bonitinho. Mas imagina aquele investidor que só perde. O que acontece? Eu tenho clientes lá que perderam um ano inteiro. Até pode ser pegar um período ruim ali, um ano. Ele pode pegar 6 meses de período ruim e falar assim, quer saber, eu vou dar uma segurada. Não vou operar mais. Não, ele pode, vou deixar minha carteira lá. Sim. Eu tô aqui. Eu tenho uma ação que alguém me indicou. Tá lá. Sei que eu vou fazer, eu não sei se eu choro. O nome dele é Alexandre. Alexandre Carossi, pra deixar mais claro. Eu tô brincando. O Alexandre é nosso produtor aqui também. Não, e tem um outro Alexandre que é do meu sócio ali, que foi ele que me indicou. Então, coincidência, né? Deve ser de Alexandre. Então imagina que ele perdeu um bom valor em determinado mês. Esse nosso Alexandre é que ele só trada direitos autorais de música, né? Vai lá, né? Tá no trade de token de direitos autorais. Vejo o meu também aí. Tá. Então, Marcos, imagina assim, ó. Ele tá posicionado e ele faz um ajuste de carteira para diminuir o impacto de perca. Porque também pode acontecer. Sim. Tô derretendo, tô posicionado... Não é recomendação, mas eu tô posicionado na americana. Há uma apresentação de informações contábeis divergente. Começa a cair. Eu vou sair dessa operação aqui e vou realizar um prejuízo. Sim. Planejado que um prejuízo total. Sim. Beleza, o que acontece agora? Ele pode compensar, mas ele é buy and hold, ele não vai compensar. Porque ele não vai vender agora. Tá, então aí, só prejuízo. Ele tem um prejuízo. Sim. E prejuízo é dinheiro na mesa, porque lá na frente ele pode compensar.
como que ele vai poder levar isso para os próximos anos? Ele só vai poder levar para os próximos anos se constar na declaração do imposto de renda. Porque dentro do ano, ele pode compensar e tá tudo certo. Mas, se tem um prejuízo no ano, ele vendeu abaixo de 40 mil. Então quer dizer que ele tem que... Não está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Mas, para que ele possa carregar para os próximos anos, tem que constar na declaração do imposto de renda esse prejuízo. E aí é onde eu acho que é uma sacanagem. Por quê? Porque se o cara não se atentar, ele vai ter um prejuízo em um determinado ano, não vai declarar porque não está obrigado, só que quando lá na frente ele tiver um lucro, ele não vai poder compensar. Porque o prejuízo não vai ser validado porque não consta na declaração do imposto de renda. Que para mim soa que a Receita Federal vai cobrar desse investidor 100% do imposto do lucro que ele tiver lá, sem permitir que ele te dá o direito de entregar a declaração agora. Aí para ele poder fazer, ele vai ter que voltar aos anos anteriores e ir entregando ano por ano a declaração, informando esse prejuízo acumulado para ele poder compensar. É bom, mais trabalho para vocês, né? Para mim é ótimo. Para mim é ótimo porque eu vou ter que fazer esse controle quando ele tiver o prejuízo e depois informar isso lá na declaração. Na dúvida, então, antes de passar a próxima pergunta, a gente vai fazer aqui um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre essas mudanças, né? Principalmente para esse ano de 2023. Lembrando, depois deixa o site de vocês, a gente vai deixar aqui também. Procura sempre também profissionais aí, né, do mercado, profissionais sérios. E na dúvida, o recado antes do intervalo, eu vou falar assim, pessoal, na dúvida, declara tudo, que é melhor errar pelo excesso do que pela falta. Até porque no mundo do investimento, a declaração do imposto de renda não tem pagamento de imposto nenhum. Você tem lá no ajuste, que é a declaração do imposto de renda, você pode pagar, mas é de outros fatores. Na bolsa você não paga nada. Eu como contador, não que eu tenha uma empresa que a gente preste serviço, porque daí parece que eu estou vendendo alguma coisa, né? Mas se me permite a liberdade de dar uma dica, assim, como contador, eu levaria. Eu levaria porque vai ter fatores lá na frente da sua vida pessoal que eles vão exigir a sua declaração de imposto de renda. Marco, você opera fora do Brasil, você sabe, as corretoras lá fora do Brasil, para liberar um maior patrimônio para você poder, mais margem para você operar, a única coisa que eles pedem é a declaração do imposto de renda. Então, a declaração do imposto de renda, ela além de cumprir essa responsabilidade, ela é um documento, ela é uma comprovação de renda, ela é uma comprovação de evolução patrimonial e que te dá margem para negociação com grandes instituições financeiras e operações fora do Brasil. Boa. A gente vai fazer um rápido intervalo, já a gente volta aqui com o Luiz Fernando, que é o CEO do Contador do Trader. Um minutinho, até mais. Tchau. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas Ctrade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus.
O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. Fala pessoal, estamos aqui de volta no nosso SaraCast especial, falando tudo sobre, principalmente imposto de renda, né, com os especialistas aqui do Contador do Trader, né, as maiores referências do país aí em contabilidade, né, principalmente para investidores, né, mas para todos. E a gente está falando aqui sobre essas mudanças aí da Receita Federal. Mas vamos ser sinceros aqui, direto ao ponto, né? Por que fazer essas mudanças? Assim, chega alguém, existe um grupo de trabalho, são evoluções boas, positivas, mas dão um trabalho gigante, né? Assim, não só para frente, mas às vezes até para trás, né? E ficam dúvidas no ar. Mas assim, por que acontecem essas mudanças? E eu já vou falar, depois eu volto aqui para fazer uma outra provocação aqui como investidor, né? Tá. Assim, ó, eu acho que todas as mudanças são válidas. De verdade, a maioria dessa aqui parece ser foi boas. Legal, não foi boas, ruim. Né? Qual é o problema do Brasil? Aí, assim, do Brasil, e toda vez que envolve burocracia, tributação e fisco, que é o órgão que fiscaliza. Eles não podem chegar na véspera da declaração do imposto de renda e fazer mudança como essa e fazer uma live de 40 minutos. É isso que eu ia perguntar para você. Assim, não seria assim... parece que a gente já está muito perto do campeonato e a regra mudou. Assim, não seria bom para o exercício de 24? Eu penso nisso. Você fazer um trabalho educacional primeiro. Exato. Porque me parece que eles jogam uma bomba no colo das pessoas. Assim, eu que sou contador, de verdade, eu comecei minha carreira com 18 anos, eu estou com 38, então são 20 anos de profissão. E já transitei por vários regimes tributários em grandes empresas tipo capital fechado, capital aberto. É muito... Eu tive dificuldade, eu tive que parar 2 ou 3 dias ali porque você vê a instrução normativa, ouve... Sim, tá, beleza, houve a mudança. Entendi a mudança. Mas deixa eu analisar caso a caso. Você começou a nossa conversa assim, vamos pegar alguns cases. E se acontecer assim? Cabe a interpretação, né? E se acontecer... deu prejuízo lá de 2008, né? Mas eu comprei mais, coloquei, mas porque não é um estático assim, né? A gente pensa muito na fotografia, tem, não tem, mas pô, você vai comprando, você vai vendendo, você vai diminuindo, você tem mais, você tem menos, você recebe às vezes uma herança, às vezes não foi você que comprou, né? Enfim, eu sempre falo, coloca no dia a dia, põe na operacionalidade, tá? Tem uma nova regra, tá, beleza. Vamos fazer essa nova regra para ver como funciona. E aí você começa a perceber que tem um monte de lacunas. Mas entre nós, que não tem nada, ninguém escutando a gente. Você acha que assim são mudanças para melhorar realmente o sistema ou sempre tem, de certa forma, um objetivo de aumentar a arrecadação, né? Não tem ninguém escutando, a gente vai editar essa parte. Eu vou, já que não tem ninguém escutando, Marco, que a gente somos íntimos, tem 2 cenários para mim. Para mim, eu acho que essa decisão não foi assim algo planejado. Para mim foi uma solicitação. Para mim foi algo solicitado, porque refresca a sua memória que na última conversa que a gente teve, a gente estava discutindo sobre a tributação dos dividendos que teria, que era a pauta que o ministro anterior estava querendo discutir sobre a questão tributária. E aí foi refugada sobre isso. E aí esse ano entra algo muito favorável para aquele cenário de quem estava brigando contra a tributação dos dividendos. Então, para mim, existe ali um acordo de cavaleiros para facilitar a vida. Bom, a partir do momento que a gente se depara com isso, eu vejo com a possibilidade dos jovens que estão, das pessoas que estão querendo iniciar na Bolsa de Valores e começar da forma certa, né, no mercado a longo prazo, no ativo financeiro que é umas ações, e não a grande maioria em 2020, 2018, 2018 a 20 entrou muito no boom do day trade e aí perderam muito dinheiro. Eu acho que entrar talvez num buy and hold, comprando um ativo financeiro, tendo menos volatilidade, eu acho que é bacana essas mudanças, porque vão trazer jovens pessoas, jovens investidores que vão sofrer um pouquinho, mas não vai ter ali dificuldade de se manter. Por exemplo,
E aí eu acho que foi favorável, eu vou defender eles. Lá no escritório eu tenho muitos atendimentos, assim, muitas pessoas vão lá. Só que o escritório hoje ele tem um custo alto e o custo faz com que o valor do nosso produto seja um valor que não acho caro, mas é um valor. Só que assim, aí o cara vai lá, opera um contrato, perde R$100, não entrega a declaração do imposto de renda, e o que acontecia logo em seguida, ele tinha o CPF bloqueado. E aí esse cara que talvez não tinha nem fonte de renda, ou tinha uma fonte de renda, operou lá um contrato, perdeu R$100, teve que pagar uma multa de R$165,74, que para nós pode ser tranquilo, mas talvez para a pessoa seja dificuldade. E o pior ainda, teria que desbloquear o CPF dele. Para desbloquear o CPF dele, um contador, hoje ficou mais tranquilo, a gente demora aí 24 horas, 48 horas, se tudo correr bem, a gente consegue fazer. Mas tem casos que demore mais. E aí bloqueava uma conta corrente do cara, aí só com mandado de segurança. Com mandado de segurança tem que contratar um advogado. Então as pessoas que estavam começando se deparavam com um mundo muito pesado e que talvez ele não tinha estrutura financeira para poder se manter com relação a isso. Aí tinha um monte de problema. Então, para esse caso, ok. Esse caso, ok. Mas e os grandes? E aquele que fomenta o mercado? E aquele que realmente está ali dando liquidez? Esses caras, eles não tiveram tantas vantagens. Para mim, não tiveram vantagens. Para mim, teve desvantagem. Favoreceu muito o contador. Eu acho que nós da contabilidade vamos ganhar muito. Por quê? Porque eu vou continuar vendendo a prerrogativa que eu não quero só calcular o teu imposto. Eu quero fazer todo o cuidado das informações para você. E com isso, quando você tiver obrigado, você não vai esquentar a cabeça. Do que a pessoa que pegar do nada, estou obrigado. E vou ter que voltar para trás e fazer um monte de trabalho. Boa. Eu acho assim que me lembra, se você lembra de algum ponto que você queira enfatizar aqui, né, em relação a essas mudanças, mas acho que eram essas principais. Tem um ponto ali também, talvez para não confundir, que você deve ter recebido perguntas, né, sobre a diferença entre os 40 e os 20, né? Na hora que você me perguntou, veio justamente isso, porque eu vi uma grande casa, e olha como confunde, eu vi uma grande casa do mercado financeiro. Porque a minha pergunta... Botou um blog errado a informação. O corretora? Uma corretora. Porque a minha pergunta era justamente isso. Se puder explicar a diferença entre os 40 e os 20, assim, acho que já todo mundo já entendeu, mas para reforçar. E segundo, por que o 20 nunca foi reajustado até hoje? Né? Então, não é resposta sua, mas eu passo para você a pergunta. Vou tentar responder. Primeiro, não confundam. Eu vi uma grande casa. Qual era a informação que ela estava dando? Receita Federal faz mudança e a partir de agora está isento de pagar o imposto quem vender acima de 40 mil. Não é isso. Tá? A isenção é uma coisa e a declaração é outra. Então, pense sempre assim, Marco. Pagamento de imposto é um fato. Declaração das informações são outro fato. Onde houve a mudança? Na declaração. Não foi no pagamento. Então, a declaração que antes qualquer operação na bolsa estava obrigado, agora é se você vender acima de 40 mil. Muito próximo dos dividendos ou dos lucros isentos que empresários recebem. Posso fazer já uma consulta? Claro. O que é esses 40 mil? É bolsa, é ação, opção? O que entra nesses 40 mil? Está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda quem vender acima de 40 mil ações, futuro e assemelhados, ou seja, 100% da bolsa. Todo ativo negociado da bolsa, eles te colocaram lá. Já deixa essa palavra assemelhados para você. Que é assim, se eu não lembrei de alguma coisa, isso. E dentro do Brasil e fora do Brasil também. Essa prerrogativa, só que fora do Brasil tem algumas outros detalhes. Bom, mas isso é para declaração. Então, o 40 mil nada mais é do que uma métrica para verificar se você vai estar obrigado ou não. Fins de declaração do imposto de renda. Mesma coisa quando você tem um vínculo empregatício, Marco, e você recebe acima de R$ 1.900, que era até o ano passado, agora foi para 2.320, salvo engano, e no ano vai dar mais do que 28.548. Então assim, 28.548 para cima, estou obrigado. Para baixo, não estou obrigado. Também que é um valor de condicionado? É isso que eles fizeram. Eles pegaram R$40 mil, que para mim vem do lucro isento, porque eles entendem que quando você compra uma ação,
você está fazendo você está participando daquela empresa, então é uma participação societária. E toda participação societária tem a distribuição de lucro, e a distribuição de lucro no Brasil até 40 mil é isento. Acima está obrigado. Então eles pegaram essa narrativa e levaram para a Bolsa. Né? Mas essa é para fim de declaração. Pagamento de imposto é quando você tem um lucro, esse lucro você faz cálculos, tem um monte de situações que você precisa apontar ali e encontra o imposto devido. Só que o imposto devido ele pode ser isento se você estiver enquadrado em alguns requisitos, porque existe um benefício fiscal. O benefício da isenção de 20 mil, que é para ações no swing trade e você vender até 20 mil. Mas essa prorrogativa é só para fins de pagamento. Então, a mudança foi para a declaração do imposto de renda. O pagamento se mantém o mesmo. Então, tome muito cuidado quando você vê a questão da isenção. Ela não mudou. Ela é 20 mil. E a sua última pergunta foi, por que não há um reajuste dos 20 mil? Por que não há por que não coloca outros ativos, então? Pode manter o 20 mil. Não, mas coloca então o fundo imobiliário, que geralmente o pessoal está nas ações, também está no fundo imobiliário. Coloca um BDR, um ETF, que são ativos muito próximos das ações. Se você pegar a estrutura ali, não a estrutura técnica dela, mas para fins tributários, não muda nada. Tá na mesma linha ali. Mas eles não colocam. Somente ações e você vender 20 mil. Então, eu vou responder essa pergunta. Por que eles estão em ajuste da seguinte forma? Vamos responder no próximo bloco, né? Deixar esse suspense. Já a gente volta aqui com o Luiz Fernando, que é um dos sócios fundadores do Contador do Trader. Para responder, ele vai responder. Prometeu, vai responder quando que vai mudar os 20 mil e para qual valor. Daqui a pouquinho a gente volta. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará ao meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. Fala pessoal, estamos aqui de volta ao nosso SaraCast especial, tudo, né, sobre, já uma aula já sobre declaração de imposto de renda, né, principalmente focado nas principais mudanças, que são os assuntos mais novos aí, né, do investidor. E a gente estava justamente nessa pergunta, né, nesse momento de tensão agora. Porque eu vou ser bem justo, assim, os 20 mil reais, para mim, pelo menos poderiam ser ajustados assim, pela inflação, né, no período. Ou você tem o melhor, mas faz quanto tempo que a gente tem essa discussão, pelo menos, de que vai mudar e não muda, né? Não muda ainda. A única mudança que tentaram foi a tributação, aumentar a tributação. Olha, eu vou dizer, a mudança, ela não vai acontecer tão rápido, Marcos. E eu vou responder da seguinte forma.
Eles mudaram. Que é isso, agora a audiência vai cair do Eles podcast. mudaram a faixa da isenção. Então, assim, se você recebia até 1.900, estava isento, eles elevaram essa régua para 2.300. Mudaram a questão da obrigação. Mudaram a tabela progressiva de cálculo do imposto. Então, quando você tem incidência de imposto, ele era uma tabela dos últimos 10 anos, mudou. Então, ele começa com 7.000 e vai até 27.500, dependendo das situações. Mas o 20.000 ele não muda. E para mim, é política. Para mim é política. Porque essas mudanças desse ano, para pensar, não tem por que fazer um reajuste assim, de toque de caixa e favorecer só uma linha. Quem trabalha com opções ou contratos, quem trabalha com commodities, por exemplo, ele não teve nada. Você pega o agrícola, os caras que faz hedge para poder dar segurança na colheita dele, não houve mudança nenhuma. Só houve favorecimento para o mercado de buy and hold. Então, me parece, e aí é só o Luiz Fernando falando, nem vou entrar como contador, e o Luiz Fernando como pessoa, como investidor. Me parece que é algo político, assim, foi muito específico, em curto prazo. Se você pegar as criptomoedas, vamos falar... Exato. Vamos pegar as criptomoedas. Ia perguntar justamente isso. 3 anos que ele vem trabalhando. Se você pegar a Instrução Normativa 1888, que é uma declaração chata pra caramba fazer, difícil de se fazer, custosa, ela é cara pra você fazer e cara se você não faz. A multa é R$100 por dia, acumulada. Então, assim, é muito pesada. Mas eles colocaram em 2019 até agora, você não vê eles exigindo, eles não vê cobrança. Então, o que eles estão dando? Eles estão dando aquele tempo de adaptação, eles estão dando aquele tempo de aprendizado, colocaram códigos. Né? Nesse ano, uma situação que veio, a declaração pré-preenchida, a Instrução Normativa 1888 já vai trazer automaticamente as informações de criptomoeda de quem investe. Então, mas você percebe que foi assim, algo que foi sendo construído. Não foi assim, imposto e a partir de agora. Foram construídos os últimos 2, 3 anos. E nesse não, chegou e foi. Então, para mim, eu acho que falta um pouquinho, talvez, de quem está gerenciando, conhecer um pouco mais de mercado. E os nossos líderes ter um representante ali que levanta essa bandeira. Para mim, ficou meio político, assim, favoreceu muito uma linha só. Né? Uma linha, talvez seja por conta das situações que nós estamos passando, a renda variável realmente ela deu uma declinada, por conta da renda fixa está mais favorável, então houve uma migração, mas eu não consigo entender por que outros fatores que estão aí 10, 15 anos sem nenhum tipo de mudança, também não é que eles não poderiam mudar, poderiam, mas não muda por completo. Né? Então traz ali um favorecimento também para outros cenários, para outras situações. E eu posso estar errado, assim, mas eu acho que o debate, se houve, né, debate, acho que também ele foi muito rápido, como você falou, assim, temos novidades e aqui estão as novidades, né, porque geralmente, pelo menos aqui no nosso trabalho, em termos de análise, enfim, ele tem uma consulta pública por um período bastante longo, né, então a gente vai discutindo, até que, realmente chegou essa nova instrução, essa nova norma, né? Eu sou privilegiado. Por quê que eu sou privilegiado? Porque eu sou contador e eu tenho tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, o que eu faço, Marco? Eu vou olhando as mudanças das pessoas jurídicas porque sempre antecede as mudanças da pessoa física. Então, esse ano, qual é a informação que as empresas fazem no começo do ano que impacta diretamente o investidor ou pessoa física? A DIRF. Que é onde ela informa, todas as empresas informam quem teve imposto de renda retido na fonte. Que daí vai ser vinculada para gerar um informe de rendimento para o cara poder entregar a declaração do imposto de renda, onde vai dar pagamento ou ajuste. Não houve mudança nenhuma. Então, sempre quando tem alguma situação, ele afeta primeiro a pessoa jurídica. A partir de agora, coloca mais essa informação ou muda isso daqui, porque lá na frente eu vou precisar. Então, você já sabe presumir que talvez ali pode estar acontecendo algum movimento. Nada. Só mudou a data de entrega, que era pro dia 25, foi pro dia 28. Mais nada. Entregamos normalmente a DIRF e aí sai essa mudança. Então, assim, eu achei meio assim, me pegou de surpresa. É raro me pegar de surpresa, mas esse me pegou de surpresa. Porque como a gente tem outros movimentos contábeis, a gente sempre vai olhando e vai... E esse eu não consegui filtrar. Aí chegou uma mudança muito clara. E as pesquisas, as consultas que a gente faz... Como eu tenho um movimento muito grande hoje de declaração de imposto de renda, a gente tem bastante clientes ativos, eu já faço uma aprovação dele, assim, acabou o imposto de renda, eu já estou preparando um próximo ano.
Então eu entro em contato com a Receita, a gente entra em contato com os fiscais, já vai trabalhando, tenta se aproximar deles. Eu estou no norte do Paraná, mais fácil para mim. Interior é mais legal, você pega o telefone, liga pro cara, fala, me ajuda aí, senão eu não te cumprimento na missa. É um negócio assim. E aí a gente vai conversando com eles, mas em nenhum momento alguém sinalizou. E eu acho que eles também foram pegos assim meio que de surpresa. Porque geralmente os caras sinalizam para nós, olha, vai ter mudança, segura um pouco aí. E a gente veio conduzindo o trabalho e agora pegou na gente mudar 100% o planejamento. Uma última pergunta em relação aqui, principalmente em relação ao investidor, né? Tô pensando aqui todos esses casos, né? Em relação a essas mudanças, mas eu tenho um assunto aqui que você falou rapidamente, mas que não gostaríamos de ouvir. É mais uma opinião, eu digo na prática, né? Que talvez acho que nem mesmo o Congresso atual tem resposta. Mas o ano passado a gente chegou a falar sobre a tributação de dividendos, né? E foi uma polêmica muito grande para todo o mercado, mas principalmente ali para os fundos imobiliários, mas para o mercado como um todo. Talvez esse assunto volte. Mas no sentido assim, a pergunta é assim, muito no dia a dia seu e para com os clientes, né? Imagina que vem uma mudança dessa, né? Imagina assim, a gente teve essa mudança, entre aspas, sendo radical aqui, mas talvez a gente teve a mudança aqui só na declaração, né? Não teve mudança na tributação, só na declaração. E já está dando toda essa preocupação, né? Mas imagina se vier realmente uma mudança na tributação, no caso de dividendos ou outras. Como é que é o seu dia a dia do investidor? Que tipo de recado que você passa assim, para você realmente acontecer? A gente vai ter que se preparar mais, enfim. Mas como é que você vê essa possibilidade? De novo aqui, a gente vai deixar muito para o Congresso, né? Mas caso venha, que tipo de recado que o investidor precisa ter, né? Precisa acompanhar? Então, por exemplo, vamos supor, dividendos de fundos imobiliários, né? Provavelmente a gente vai ter um impacto, pode ser um impacto grande no imposto e na declaração, de novo, trabalhando com esse cenário, que é um cenário possível. A gente precisa ser realista, no Brasil tudo é possível, né? A gente não pode se esconder e falar, não, nunca vai acontecer. Mas é um cenário possível. Espero que não aconteça, mas é um cenário possível, já que poucos anos atrás a gente estava discutindo esse tema, né? Então, na prática, né? O que o investidor precisa ter, quais são os impactos, o que é a mudança, caso venha um cenário de tributação para dividendos, seja dividendo de ações, né? Fundos imobiliários principalmente aqui para o investidor. Bom, toda vez que... E aí nós estamos falando de um impacto realmente considerável. Sim. Né? Então, o que a gente possa... É difícil você prever o que pode acontecer, sim. né? Mas assim, de forma informal, numa conversa entre amigos, se acaso é tributado dividendos, tem duas preocupações. A primeira é como vai ser tributado. Supondo que vai ser tributado. Vamos considerar como será. Se vai ser na fonte, ou seja, vai ter tributação, mas é que... Como JCP. Exatamente. Né? Ou norte-americano. Você vai lá, dividendo já na hora já debita da sua conta. Ou se vai transferir essa responsabilidade para o investidor. Se transfere para o investidor, eu acho melhor. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho, mas você tem condições de buscar elementos na organização, na estrutura tributária para otimizar o teu imposto. Na fonte, você fica vendido. Né? Assim, o máximo que vai acontecer, no final do ano te dá um relatório, vai lá e apresenta isso para a declaração do imposto de renda. Então, eu apresentaria para o meu cliente o seguinte: se fosse na fonte, fosse tributação na fonte, eu falaria para ele, ferrou. Não tem o que eu fazer. Além de ir controlando e verificar se realmente vai ser vantajoso você manter. Se for na tributação fora da fonte, ou seja, que o investidor vai ter que fazer, para mim eu acho mais fácil, porque eu tenho um monte de brechas na tributação brasileira que eu consigo enquadrar e tentar... a gente não vai deixar de pagar o imposto, mas a gente vai tentar pagar o imposto sempre com alguns benefícios. Isso é uma situação. Agora, vamos além, porque daí começa a aprofundar. A última proposta, que daí vamos pegar como base, ela dizia o seguinte: vou tributar os dividendos, porém vou reduzir a carga de PIS e COFINS, imposto de renda e contribuição social das grandes empresas. Então o que aconteceria? Ele tributaria os dividendos, mas as grandes empresas teriam mais caixa, teriam um alívio tributário. Sim. Então, se tiver um alívio tributário, teríamos que verificar o que vai acontecer. Então, resumindo, Marcos, eu acho que... Agora eu vou ter que fazer um pitch de venda. Deixa eu... Antes, só uma curiosidade.
para te cortar aqui, Alvin, mas é uma consultoria. Quando você tem JCP, por exemplo, ou a declaração, vamos supor no caso do dividendo possível, né? Não sei se é provável, mas no cenário possível. Para fins de declaração, é quando fica X ou quando de fato cai na conta? Porque isso pode ficar X em novembro, mas cai só na conta do investidor em janeiro, por exemplo, né? Nos dois. Porque você tem... Porque lá para facilitar, né? Ficha de bens e direito. E aí entra conceito. Tá. Bem, tudo aquilo que vai trazer benefícios econômicos futuros. Então, você já recebeu isso. É um bem. Direito, você tem um direito a receber. Então, ele está provisionado para receber e você tem que informar que em 31/12 você tem um recebido e você tem o direito a receber lá na frente. Tá. O recebido vai em tributação exclusiva, então você já recebeu, você tem um campo específico para isso, e o direito você vai lá na ficha de bens e direito. Isso aumenta o teu patrimônio, porque querendo ou não, vai entrar, já é direito teu, então vai entrar, não recebeu, mas você tem o direito a receber e isso é negociável. Isso é um ativo que você tem. Um ativo, se você na contabilidade de uma empresa, é um ativo circulante, porque ele está dentro dos próximos 12 meses você vai receber. Então, mas na pessoa física, é um bem que você tem a receber lá na frente. Tá, beleza. Vamos voltar agora pro pitch de venda que você... Não, eu ia falar assim, quando você falou da tributação, o que eu falaria é, que bom que você está comigo. Que bom que você tem um contador acompanhando. Sim, porque o meu trabalho... Marco, qual é o seu trabalho? O seu trabalho é mercado financeiro, é você ir buscar situações. Qual é o meu trabalho? O meu trabalho é sempre olhar as operações do meu cliente e ficar antenado nas mudanças e na busca incessante de otimizar tributos e maximizar a possibilidade de ganho dele. Então é isso que é o meu trabalho. Então eu como contador, qualquer situação como mudança discrepante como essa, é bem provável que eu já vou ter preparado todo o caminho para ele. E se for pego de surpresa como fui pego agora, por exemplo, a gente parou o escritório e a gente dobrou a equipe, porque ao contrário de que agora eu perdi cliente, na verdade vai aumentar cliente pra caramba, porque agora vai chover um monte de dúvida, vai ter um monte de gente que vai ficar com medo, e agora eu não sei o que fazer, e vai me procurar. Então a gente consegue cuidar dele. Se acontece uma mudança dessa, e o cara é investidor já de forma profissional, vamos dizer assim, semi-amador ou profissional, tem um profissional do lado. Não um calculadora de imposto, não um calculador de imposto, não isso. Tem um profissional da área contábil que tem a percepção da evolução patrimonial e a possibilidade de te dar informações importantes para tomar decisão. Muito bom. Pô, Luiz, muito, muito obrigado pelo papo. Deixa seu site, como é que é melhor achar você, o Contador do Trader, né, no Insta, enfim, nas redes sociais, no site. Então, estamos em todas as redes sociais, o site @Contador do Trader, tanto no Instagram, no YouTube, www.contadortrader.com.br. Só no Instagram, tem uns 4, 5 fakes ali, toma cuidado. Não peço nada pro direct, eu deixando bem claro aqui, mas a gente tá buscando o verificado, para ver se, até em ação em juízo, porque realmente a gente tá com alguns problemas com relação a isso. Mas se tiver esse rostinho bonito aqui, sou eu que estou lá, então a gente pode, mas só... A gente tem ali no Instagram o direct e a build, tem o WhatsApp, a equipe tá sempre disposta a atender. No YouTube também a gente tem pessoal atendendo, site, acho que é isso, né? Para nos encontrar. Muito bom. Ou procura o Marco aqui, que ele a gente tá sempre junto, né? E também aí a gente também informa se tiver dúvida, né, em relação ao, principalmente Instagram, que tá tendo esse problema muito de fake aqui no Brasil, acho que no mundo todo, mas procure também o site, o LinkedIn, enfim, liga, né, na dúvida, é importante, né, falar com o time lá. Dos contadores do trader que estão aí com o original e os fake, nós somos os que mais tem seguidores. Então, sempre busco que tem mais seguidores, que somos nós. Tem essa dificuldade, mas muito bom, pô, Luiz. Obrigado, quero agradecer o Ale também, né? O Ale tá aqui nos bastidores, também um dos sócios lá do Contador do Trader. Vamos marcar mais vezes, né? E lembrando, só para reforçar, não deixe para o último dia, que esse ano vai ser no dia 31 de maio. 31 de maio, né? Exatamente. 24 horas, né? 11h59. 23h59. Tá. Não deixe mesmo. O Marcos falou por um tom de brincadeira, mas assim,
Nos últimos 2 dias, e aí é comprovado por mim, que sofri muito por isso. Nos últimos 2 dias, o site da Receita fica congestionado, você não consegue entregar. Não deixe para os últimos 2 dias. E tem uma outra novidade que a gente não falou, né? Que tem esse ano, vai ter Pix, né? Pra receber, né? Quem optar pelo Pix vai furar a fila. Até nisso é complicado. Assim, quem optar por Pix, tanto pagamento quanto recebimento, vai vir na primeira leva de restituição. Mas isso aí é para quem está fora do mercado de investimento. O investidor não tem imposto a restituir em nenhum momento. Mas quem tem um vínculo empregatício, que vai ter um ajuste, pode pagar ou restituir. Restituindo o pagamento, escolher o Pix, ele fura a fila. Boa, muito bom. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Ale, pelo apoio. Obrigado ao nosso Ale também aqui pela edição. Aqui hoje. Vamos marcar mais vezes. Né? Muito obrigado a todo o time do Contador do Trader. Mandar um abraço aqui também para Amanda, que faz o nosso meio campo aqui, nossas conexões. Beleza, pessoal? Lembrando, não deixe para o último dia, né? Sempre acessem aí. E meu exagero aqui, na dúvida, sempre exagere para cima e não para baixo, né? Nessa parte também de tributação e declaração. Beleza? E a gente se vê aqui na semana que vem no nosso SaraCast. Até mais. Tchau.